Eu ainda lembro do gosto metálico de sangue na minha boca, enquanto estava deitada naquela calçada de pedra portuguesa, fria e dura. O portão de ferro bateu com um estrondo que ecoou pela rua deserta, e o som da chave girando na fechadura foi a última coisa que ouvi antes do silêncio tomar conta de tudo. Eu tinha apenas 16 anos, estava sem casaco, tremendo de frio e de dor, olhando para a janela da sala, onde minha mãe continuava lá dentro, protegida e quentinha, ao lado do homem que tinha acabado de me espancar. Meu nome é Eliana, tenho 41 anos, nasci em uma cidade média no interior de Minas Gerais e sou empresária. Hoje, quem me vê assinando contratos e comandando reuniões não imagina que minha vida começou de verdade naquela noite terrível, quando perdi a única família que eu achava que tinha. Para vocês entenderem como um homem pode fazer isso com uma criança que ele viu crescer por 8 anos, preciso voltar um pouco no tempo. Minha vida nem sempre foi ruim. Quando eu era pequena, éramos só eu e minha mãe, a Sandra. A gente não tinha muito dinheiro, morávamos em uma casa de fundos, mas tinha amor. Minha mãe fazia tranças no meu cabelo e cantava para eu dormir. Mas tudo mudou quando ela conheceu o Ezequiel. O Ezequiel parecia um homem bom no começo. Ele era alto, falava grosso, usava camisas bem passadas e passava uma imagem de autoridade e segurança. Ele prometeu cuidar da gente, disse que nunca mais passaríamos necessidade, e por 1 ano ele cumpriu. Ele nos levou para morar na casa grande dele, me dava presentes no aniversário e até me ajudava com a lição de casa. Mas o Ezequiel tinha uma filha do primeiro casamento, a Mariana. E quando a mãe da Mariana faleceu, ela veio morar com a gente em tempo integral. Foi aí que o meu inferno começou. A Mariana era 1 ano mais velha que eu, mas parecia ter 10 anos a mais de maldade. Ela tinha ciúmes de qualquer atenção que o pai me dava. Se o Ezequiel me elogiava pelas notas na escola, a Mariana quebrava um prato e dizia que fui eu. Se ele me comprava um tênis novo, o dela sumia misteriosamente. Com o tempo, o Ezequiel mudou. Ele parou de sorrir para mim. Começou a me olhar com desconfiança. Minha mãe, com medo de perder o marido rico, começou a ficar calada. Ela via a Mariana me beliscar, me humilhar e mentir, mas fingia que não via. A mulher que trançava meu cabelo virou uma estranha que só concordava com o marido. O dia da minha expulsão começou com um grito. Era uma tarde de domingo. O sol entrava forte pela janela da sala. A Mariana estava chorando no sofá, segurando o pulso vazio, fazendo um teatro digno de novela. Pai, foi ela. Eu vi a Eliana mexendo na minha gaveta hoje cedo. Minha pulseira de ouro sumiu. Eu estava parada no meio da sala, sentindo meu coração bater na garganta. Isso é mentira! Eu gritei, olhando para minha mãe. Mãe, você sabe que eu nunca pegaria nada de ninguém. Eu estava estudando a tarde toda. Minha mãe estava sentada na poltrona, de cabeça baixa. Ela não olhou para mim, nem por 1 segundo. O Ezequiel levantou. Ele tinha quase 2 metros de altura, e quando estava bravo, parecia um gigante. A minha filha não mente, ele disse, com a voz baixa e perigosa. A Mariana disse que viu. E essa não é a primeira vez que somem coisas nesta casa, é, Eliana? Eu não peguei, insisti, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. A Mariana está mentindo porque ela me odeia. Foi a pior coisa que eu poderia ter dito. O Ezequiel não aceitava que falassem mal da filha dele. Ele veio na minha direção com passos pesados. Você é uma ingrata, ele rosnou. Eu te dei teto, te dei comida, te dei roupas. E é assim que você me paga? Roubando e chamando minha filha de mentirosa? Ezequiel, por favor. Minha mãe sussurrou, mas foi um pedido fraco, sem força. Ela não levantou para ficar na minha frente. Ela continuou sentada. A mão dele era pesada. O primeiro tapa acertou meu rosto com tanta força que eu perdi o equilíbrio e caí perto da mesa de centro. O mundo girou. Eu senti o gosto de sangue na hora, porque meus dentes cortaram a parte de dentro da minha bochecha. Eu tentei levantar, mas ele me segurou pelo braço. O aperto era tão forte que eu sabia que ficaria roxo por semanas. Onde está a pulseira? Ele gritou, me sacudindo como se eu fosse uma boneca de pano. Eu não sei. Eu não peguei. Eu chorava, desesperada.
Olhei para a Mariana e, por um segundo, vi um sorriso pequeno no canto da boca dela. Ela estava gostando. Ela tinha conseguido o que queria. O Ezequiel me arrastou pela sala. Eu tentei me segurar no sofá, no tapete, em qualquer coisa. Mãe! Mãe, me ajuda! Eu implorei. Minha mãe levantou os olhos cheios de lágrimas, mas permaneceu imóvel. A imagem dela sentada ali, vendo o marido espancar a própria filha e não fazendo nada, doeu mais do que qualquer tapa. Ele abriu a porta da frente e me empurrou. Eu tropecei nos degraus da varanda e caí de joelhos no cimento áspero da garagem. Minhas calças rasgaram e senti a pele do joelho arder. Mas ele não tinha terminado. Ele veio atrás de mim, me pegou pelos cabelos e me arrastou até o portão da rua. Só volte aqui quando devolver o que roubou e pedir perdão de joelhos para a minha filha, ele gritou, jogando meu corpo para a calçada. Eu caí de mau jeito, batendo o ombro e o rosto no chão. Fiquei lá, atordoada, vendo o portão fechar. Ouvi a tranca girar 2 vezes. Fiquei deitada ali por um tempo que não sei medir. Podiam ser minutos ou horas. Estava escurecendo. O bairro era silencioso, daqueles onde as pessoas não se metem na vida dos outros. Eu não tinha celular, não tinha dinheiro, e estava vestindo apenas uma camiseta velha e uma calça jeans rasgada no joelho. Comecei a chorar baixinho, não de dor física, mas de desespero. Para onde eu iria? Quem iria acreditar em mim? O Ezequiel era um homem respeitado na cidade, dono de empresa. Eu era só uma adolescente sem pai. Foi então que ouvi um barulho de portão abrindo do outro lado da rua. Tentei me encolher com vergonha. Não queria que ninguém me visse naquele estado, com o rosto inchado e sujo de sangue. Minha Nossa Senhora! Menina, o que aconteceu com você? Era uma voz doce, de avó. Eu forcei meu olho bom a abrir e vi a dona Dalva atravessando a rua apressada, segurando o roupão. Atrás dela vinha o seu Samuel, o marido, com a bengala na mão. Eles eram um casal de idosos que morava na casa da frente. A gente mal se falava, só bom dia e boa tarde. Mas eles tinham visto. Eles me expulsaram, dona Dalva. Eu consegui sussurrar com a voz falhando. Ele disse que eu roubei, mas eu não roubei nada. O seu Samuel, mesmo com dificuldade para andar, se abaixou ao meu lado com uma agilidade que eu não esperava. A gente ouviu a gritaria, filha. A gente viu ele te jogando como se fosse lixo, disse o seu Samuel com a voz trêmula de raiva. Vamos, Dalva, me ajuda a levantar ela. Não vamos deixar essa menina aqui no sereno. Mas o Ezequiel... Ele vai ficar bravo, eu disse, com medo. O medo dele ainda era maior que tudo. O Ezequiel que vá para o inferno, disse a dona Dalva, com uma firmeza que me surpreendeu. Vamos, levanta. Você vai para a nossa casa agora mesmo. Eles me apoiaram, um de cada lado. Atravessar aquela rua parecia a travessia de um oceano. Quando entrei na casa deles, o cheiro me abraçou. Cheirava a café fresco e bolo de fubá. Era um cheiro de paz, o oposto do cheiro de limpeza fria e produtos caros da casa da minha mãe. Dona Dalva me levou para o banheiro. Com mãos trêmulas, mas delicadas, ela limpou o sangue do meu rosto com uma toalhinha morna. Isso vai arder um pouquinho, minha filha, ela avisou, passando antisséptico no corte da minha boca. Eu me olhei no espelho. Meu rosto estava deformado. Um olho estava quase fechado de tão inchado. Havia marcas de dedos no meu braço. Por que minha mãe não fez nada, dona Dalva? Perguntei, e as lágrimas voltaram a cair, misturando com a água da pia. Por que ela deixou? Dona Dalva parou o que estava fazendo, segurou meu rosto com as 2 mãos enrugadas e olhou bem nos meus olhos. Tem gente que é fraca, menina Eliana. Tem gente que prefere o conforto do que a justiça. Mas escuta o que eu vou te dizer. Isso não é culpa sua. Nunca foi. Naquela noite, eles me colocaram para dormir no quarto de hóspedes, que na verdade era o quarto da filha deles que já tinha casado e mudado para longe. A cama era macia, os lençóis cheiravam a lavanda. Mas eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os grilos lá fora, e tomei uma decisão. Eu tinha 16 anos, estava quebrada e doída, mas eu estava viva. E naquele momento, jurei para mim mesma que nunca mais deixaria ninguém me tratar daquele jeito. No dia seguinte, a confusão começou.
O Ezequiel não chamou a polícia para dizer que me bateu, claro. Ele foi até a delegacia e disse que eu tinha fugido de casa depois de roubar uma joia valiosa. Ele queria inverter o jogo. Queria que, se eu aparecesse machucada, todos pensassem que eu tinha me ferido na rua, fugindo. Eu estava tomando café na cozinha da Dona Dalva quando a campainha tocou. Eram eles, minha mãe e o Ezequiel, parados no portão da frente. Meu coração disparou. Eu queria correr para o fundo da casa e me esconder. Fica aqui, Eliana, disse o seu Samuel, levantando da cadeira com sua bengala. Deixa que eu falo com eles. Eu fiquei espiando pela fresta da cortina da sala. O Ezequiel estava com aquela postura arrogante de sempre, e minha mãe estava pálida, olhando para os lados, como se tivesse vergonha de estar ali. Vizinho, bom dia, disse o Ezequiel, com um sorriso falso. Estamos procurando a nossa enteada, a Eliana. Acreditamos que ela possa ter vindo para cá. Ela está confusa. Roubou umas coisas lá em casa e fugiu. Estamos muito preocupados. O seu Samuel não abriu o portão. Ele ficou do lado de dentro, segurando as grades com força. Preocupados? Perguntou o seu Samuel com a voz calma, mas dura como pedra. Engraçado, vocês não pareciam preocupados ontem à noite, quando jogaram a menina na calçada feito um saco de batatas. O sorriso do Ezequiel sumiu. O senhor deve ter visto errado. É um assunto de família, seu Samuel. A menina é de menor. O senhor não pode manter ela aí. Isso é sequestro. Sequestro é o que o senhor vai ver quando eu chamar o delegado e mostrar o estado do rosto dessa menina, retrucou o seu Samuel. A gente tirou fotos, Ezequiel. Fotos dos roxos, do corte na boca, dos joelhos em carne viva. Se o senhor insistir, a gente chama a viatura agora mesmo e mostra as fotos. Houve um silêncio pesado na rua. O Ezequiel ficou vermelho de raiva. Minha mãe colocou a mão no braço dele, assustada. Vamos embora, Ezequiel. Ela sussurrou. Por favor. Ele olhou para a casa da Dona Dalva com ódio, mas sabia que tinha perdido aquela batalha. Ele virou as costas e saiu andando duro. Minha mãe olhou para trás uma única vez. Eu queria que ela tivesse tentado entrar, que tivesse gritado meu nome. Mas ela só baixou a cabeça e seguiu o marido. Ali, vendo minha mãe ir embora, eu entendi que tinha ficado órfã de mãe viva. Mas ao mesmo tempo, quando a Dona Dalva colocou a mão no meu ombro e disse: "Vem comer seu bolo, menina, que vai esfriar", eu percebi que tinha ganhado uma família nova. Uma família que não tinha o mesmo sangue, mas que tinha a coragem de me defender. Os dias na casa da Dona Dalva e do seu Samuel viraram semanas, e as semanas viraram meses. Eu não tinha roupas, então a Dona Dalva abriu um baú antigo com cheiro de naftalina e tirou de lá vestidos floridos e calças de cintura alta que eram da filha dela nos anos 80. Eu usava aquelas roupas largas com orgulho, porque eram roupas dadas com amor, não como as sobras que a Mariana me jogava. Mas eu sabia que não podia viver da caridade deles para sempre. O dinheiro da aposentadoria deles era contado. Remédio, luz, água. Mais uma boca para comer fazia diferença. Eu vou arrumar um emprego, anunciei no jantar, um mês depois de tudo. Você tem que terminar a escola, menina, retrucou o seu Samuel, servindo mais feijão no meu prato. Estudo em primeiro lugar. Eu vou estudar de manhã e trabalhar à tarde. Insisti, e foi o que fiz. Consegui uma vaga de atendente numa padaria do centro. O dono, seu Antônio, era um português ranzinza que gritava por qualquer coisa, mas pagava em dia. Eu acordava às 5 da manhã. Pegava 2 ônibus para a escola pública do outro lado da cidade, porque a escola particular que o Ezequiel pagava ficou para trás. E depois, corria para a padaria, onde ficava até às 8 da noite. Chegava em casa exausta, com cheiro de pão queimado e café, mas feliz. O primeiro salário que recebi, comprei um bolo de chocolate para a Dona Dalva e um par de meias novas para o seu Samuel, que vivia reclamando de frio nos pés. O resto, guardei numa latinha de biscoito embaixo da cama. Aos 18 anos, entrei na faculdade de administração com uma bolsa integral pelo Enem. Foi uma vitória nossa. Lembro da Dona Dalva chorando abraçada comigo quando saiu o resultado. Você vai ser doutora, Eliana. Vai mandar em tudo, ela dizia. Mas a vida não para a gente comemorar. Enquanto eu crescia, eles envelheciam.
O seu Samuel se foi numa madrugada fria de julho, dormindo. O coração parou. Simples assim. A casa ficou silenciosa. A dona Dalva perdeu o brilho nos olhos. Eu cuidei dela como ela cuidou de mim. Trabalhava de dia, estudava à noite e cuidava dela nos fins de semana. 2 anos depois, ela também partiu. Acho que foi saudade. Ela segurou minha mão no hospital e me disse: "Não guarda mágoa, filha. A mágoa é um veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Seja feliz, essa é a sua vingança. Fiquei sozinha no mundo de novo. Mas agora eu era diferente. Eu não era mais aquela menina assustada na calçada. Eu tinha um diploma, tinha a casa que eles deixaram para mim em testamento, a única herança que aceitei, chorando de gratidão. E tinha uma vontade de vencer que queimava no meu peito como fogo. Vendi a casinha. Não conseguia morar lá sem eles, e ver a casa da minha mãe do outro lado da rua doía demais. Com o dinheiro, mudei para a capital, São Paulo. Aluguei uma kitnet minúscula, onde eu cozinhava, dormia e estudava no mesmo cômodo. Comecei como estagiária em uma empresa de logística. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Enquanto os outros estagiários reclamavam do café ou ficavam no celular, eu organizava arquivos, aprendia os sistemas, pedia mais trabalho. "Essa menina tem fome", ouvi meu chefe dizer uma vez. E eu tinha mesmo. Fome de justiça. Fome de provar que eu não era o lixo que o Ezequiel disse que eu era. Aos 25 anos, fui promovida a gerente. Aos 30, diretora. Eu não gastava com luxos. Investia tudo. Abri minha primeira empresa aos 32, uma consultoria para recuperar indústrias falidas. Eu sabia exatamente onde as empresas erravam, porque passei anos estudando gestão de crise. Minha empresa, a Phoenix Soluções, cresceu rápido. O nome não era por acaso. Phoenix, a Fênix, o pássaro que renasce das cinzas. Assim como eu renasci daquela calçada. Eu me tornei uma mulher respeitada. Terno sob medida, carro importado, escritório na Avenida Paulista. Mas por dentro, eu ainda guardava aquela latinha de biscoito. Nunca esqueci de onde vim. E claro, nunca deixei de monitorar a vida do Ezequiel. Contratei um detetive particular, não para fazer mal a ele, mas para saber. As notícias chegavam em relatórios mensais na minha mesa. A empresa metalúrgica Gordon está perdendo contratos. Ezequiel está sendo processado por assédio moral por 3 ex-funcionários. A esposa, Sandra, faleceu de complicações cardíacas. Quando li sobre a morte da minha mãe, fechei a porta do meu escritório e chorei por 10 minutos. Não pela mãe que ela foi no final, mas pela mãe que ela tinha sido no começo. Chorei pela chance que nunca tivemos de conversar. Ela morreu presa naquele casamento, infeliz, sem nunca ter tido a coragem de me procurar. O Ezequiel a isolou de tudo e de todos. E a Mariana, a filha perfeita? Mariana se casou, se mudou para o sul e cortou relações com o pai depois que ele se recusou a pagar uma dívida de jogo do marido dela. O mundo dá voltas, pensei. O Ezequiel estava sozinho. 25 anos depois daquela noite, o relatório final chegou. Metalúrgica Gordon à beira da falência. O banco vai leiloar o prédio. Ezequiel está tentando vender a operação por qualquer preço para cobrir as dívidas e não ser preso por sonegação fiscal. Eu li aquele papel e senti um arrepio na espinha. Era a hora. Chamei meu advogado, o Dr. Cláudio. "Cláudio, eu quero comprar uma empresa." "Qual?" Ele perguntou, abrindo o bloco de notas. "A metalúrgica Gordon." "Aquela sucata?" "Eliana, aquilo é um buraco sem fundo. Dívidas trabalhistas, maquinário velho." "Não vale a pena." Eu girei minha cadeira para olhar a vista de São Paulo pela janela de vidro. "Não é pelo lucro, Cláudio. É pessoal. Mas tem uma condição. O comprador tem que ser anônimo. Use uma holding. O nome Eliana não pode aparecer em lugar nenhum até o contrato estar assinado." "Ele não vai vender se desconfiar", alertou o advogado. "Ele está desesperado. Ele venderia a alma agora se o diabo oferecesse um cheque. Faça a oferta." 2 dias depois, a resposta veio. Ele aceitou. Vendeu a empresa da vida dele, o império que ele usava para humilhar as pessoas por um valor que mal cobria as dívidas bancárias. Ele achou que estava sendo salvo por um investidor misterioso. Mal sabia ele quem estava do outro lado da mesa. A compra foi finalizada numa sexta-feira. Na segunda-feira de manhã,
Convoquei uma reunião geral obrigatória na fábrica. Mandei avisar que o novo dono iria se apresentar e anunciar as mudanças. Peguei meu carro, coloquei meu melhor terno preto e dirigi de volta para a minha cidade natal. O caminho era o mesmo, mas a estrada parecia diferente. Eu não era mais a menina que fugiu de ônibus. Eu estava voltando como a dona de tudo. Estacionei na vaga da presidência. O segurança, um senhor antigo que eu lembrava vagamente da minha infância, me olhou curioso, mas não me reconheceu. Claro, quem reconheceria a menina magrela e suja na mulher de óculos escuros e salto alto? Entrei no auditório. O burburinho era alto, funcionários preocupados cochichando. E lá na frente, sentado na primeira fila, estava ele. O Ezequiel estava velho. O cabelo tinha caído, a barriga crescido, e a postura arrogante tinha dado lugar a ombros caídos. Ele parecia menor, parecia um homem comum, derrotado. Eu respirei fundo nos bastidores. O coração batia forte, não de medo, mas de adrenalina. A dona Dalva tinha dito para eu não guardar mágoa. E eu não guardava. O que eu sentia não era mágoa, era justiça. O mestre de cerimônias pegou o microfone. Senhoras e senhores, com vocês, a presidente e nova proprietária da metalúrgica Gordon, a senhora Eliana. Dei o primeiro passo para o palco. A luz do refletor bateu no meu rosto. E então, eu olhei diretamente para ele. O silêncio no auditório era absoluto. Nem o som do ar-condicionado parecia existir. Eu caminhei até o centro do palco, o salto do meu sapato fazendo um toque-toque firme no chão de madeira. Parei na frente do microfone, mas não falei nada imediatamente. Apenas olhei. Olhei para os 200 funcionários que esperavam saber se teriam emprego no dia seguinte. E olhei para ele. O Ezequiel estava apertando os olhos, confuso. Ele sabia que conhecia aquele rosto, mas a mente dele não conseguia conectar a empresária de sucesso à enteada que ele chutou para fora de casa. 25 anos é muito tempo. Bom dia a todos. Minha voz saiu firme, amplificada pelas caixas de som. Meu nome é Eliana, e eu sou a nova dona desta empresa. Vi o momento exato em que a ficha caiu. O rosto do Ezequiel perdeu toda a cor. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele tentou levantar da cadeira, mas as pernas falharam e ele sentou de novo, pesado. Alguns de vocês trabalham aqui há muito tempo. Continuei, ignorando o choque dele por enquanto. Vocês sabem que esta empresa foi construída com o suor de vocês, mas foi gerida com medo e desrespeito. Isso acaba hoje. Houve um murmúrio na plateia. Eu desci os degraus do palco e fui caminhando até a primeira fila. O Ezequiel estava tremendo. Dava para ver as mãos dele vibrando no braço da cadeira. Parei na frente dele. O microfone na minha mão. Todo mundo olhava. Olá, Ezequiel. Eliana? Ele sussurrou com a voz rouca. Parecia que tinha visto um fantasma. É? É você? Sou eu. A menina que roubou a pulseira, lembra? Ou melhor, a menina que você disse que roubou. O auditório prendeu a respiração. Ninguém sabia daquela história, exceto nós dois. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, tentando recuperar um pouco daquela arrogância antiga, mas falhando miseravelmente. Você comprou a minha empresa? Eu comprei a sua dívida, Ezequiel. Eu comprei os seus erros, e agora eu sou a sua chefe. Ele olhou para os lados, procurando uma saída, procurando apoio, mas estava sozinho. Vamos para a minha sala, eu disse fria. Temos assuntos para tratar. A caminhada até o escritório da presidência foi longa. Ele vinha atrás de mim, cabisbaixo, como um prisioneiro indo para a sentença. Quando entramos na sala que foi dele por 30 anos, eu não sentei na cadeira do presidente. Eu fiquei de pé olhando pela janela, para a mesma vista que ele olhou enquanto sua vida desmoronava. Por que, Eliana? Ele perguntou, desabando no sofá de couro. Vingança? Você veio aqui para esfregar na minha cara que venceu? Eu me virei devagar. Vingança é coisa de gente pequena, Ezequiel. Eu vim aqui por justiça. Você destruiu a minha infância. Você me tirou da minha mãe. Você me fez acreditar por muito tempo que eu não valia nada. Eu estava estressado. A Mariana, ela me disse. Ele começou a gaguejar as mesmas desculpas de sempre. Pare. Levantei a mão. Não culpe a Mariana.
Ela era uma criança mimada, mas você era o adulto. Você era o pai. E você escolheu a violência. Você escolheu me deixar na rua numa noite fria. Sabe quem me salvou? A dona Dalva e o seu Samuel. As pessoas que você chamava de velhos intrometidos. Eles me deram o que você, com todo o seu dinheiro, nunca conseguiu dar. Dignidade. Ele começou a chorar. Um choro feio, de homem desesperado. Eu perdi tudo, Eliana. A Sandra morreu me odiando. A Mariana nem atende meus telefonemas. Eu estou falido. Vou perder minha casa. Você vai me demitir, não vai? Vai me jogar na rua como eu fiz com você. Eu olhei para aquele homem patético e senti uma coisa estranha. Não era ódio. Não era prazer. Era pena. Ele era apenas um velho triste que tinha colhido exatamente o que plantou. Sim, Ezequiel. Você está demitido. Eu não posso manter na minha empresa alguém com o seu caráter. Ele escondeu o rosto nas mãos, soluçando. Mas, continuei. Eu não sou você. Tirei um envelope da minha pasta e coloquei na mesa de centro, na frente dele. O que é isso? Ele perguntou, limpando o nariz com as costas da mão. Aí tem um cheque. É o valor referente aos seus direitos trabalhistas, calculado com justiça, mais um valor extra pela compra das suas ações. Não é uma fortuna, não vai te deixar rico de novo, mas é o suficiente para você comprar um apartamento pequeno e viver com dignidade se souber administrar. Ele olhou para o envelope sem acreditar. Por quê? Depois de tudo o que eu fiz. Por que você está me ajudando? Porque a dona Dalva me ensinou uma coisa antes de morrer, respondi, com a voz embargada pela lembrança dela. Ela disse que a gente não combate o mal com mais maldade. A gente combate sendo melhor. Se eu te jogasse na sarjeta, eu seria igual a você. E eu, Ezequiel, não tenho nada de você em mim. Ele pegou o envelope com as mãos trêmulas e não conseguiu me olhar nos olhos. Agora, pegue suas coisas e vá embora. E por favor, não me procure mais. Nossa história acaba aqui. Ele saiu da sala sem dizer mais nada, andando devagar, curvado, carregando apenas uma caixa de papelão com alguns porta-retratos. Eu o vi atravessar o estacionamento e sumir pelo portão. Sentei na cadeira da presidência pela primeira vez. Respirei fundo. O ar parecia mais leve. Nos meses seguintes, a empresa mudou. Recontratei funcionários antigos, melhorei os salários e instalei uma creche para as mães que trabalhavam na fábrica. A metalúrgica Gordon virou Indústria Nova Esperança. Eu nunca me casei, não tive filhos, mas tenho 300 funcionários que me chamam de Dona Eliana, com respeito e carinho. Todo Natal, eu faço uma festa enorme na empresa, e no meu discurso, eu sempre falo sobre a importância da família e da verdade. Às vezes, quando passo de carro pela minha antiga rua, vejo a casa onde a Dona Dalva e o seu Samuel moravam. Outra família vive lá agora, mas no meu coração, aquela varanda sempre será o meu porto seguro. A vingança não trouxe minha mãe de volta, não apagou as cicatrizes, mas me deu a certeza de que o passado não define o nosso futuro. A gente pode ter começado a vida sendo jogada na calçada, mas é a gente que decide se vai ficar lá deitada ou se vai levantar e construir um império. Eu escolhi levantar. Se você chegou até o fim e gostou da minha história, deixe um comentário dizendo de onde está assistindo e que horas são aí agora. Tenho percebido pessoas de vários países passando por aqui, e eu adoro saber disso.